bem-vindo aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já na ponta da linha aqui conosco, recebendo o neurologista da Beneficência Portuguesa, o Dr. Alex Baeta. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo, hein? Tudo bem. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Olha, nós convidamos então o Dr. Alex Baeta para falar sobre Parkinson, para tirar todas as dúvidas, esclarecer mitos e verdades e trazer o que há de mais moderno aí no combate e no tratamento a essa doença, né? Eu queria começar esse nosso bate-papo, doutor, perguntando então o que é exatamente o Parkinson. A doença de Parkinson, né, ela foi descoberta há mais ou menos 200 anos atrás, né? E é a segunda patologia neurodegenerativa, crônica e progressiva do sistema nervoso. Ela é mais frequente no mundo. A primeira é a doença de Alzheimer e depois vem a doença de Parkinson. A causa da doença ainda é desconhecida e a gente sabe que 15% desses pacientes têm um histórico familiar, né? E a maioria dos pesquisadores, dos cientistas, acreditam que a causa seja uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Então, ela é uma doença neurológica, degenerativa e progressiva de determinadas estruturas do cérebro. Doutor, mas das doenças neurodegenerativas, então o Parkinson é uma das mais comuns, então, é isso? Uma das mais comuns, é a segunda mais comum. Primeiro vem a doença de Alzheimer. Primeiro, doença de Alzheimer, né? No Brasil, nós temos um número, um recorte da doença no Brasil, uma comparação também a nível global? Sim. De acordo com a biblioteca do Ministério da Saúde, né, cerca de 250 mil pessoas convivem com a doença de Parkinson no Brasil. No mundo tem em torno de 4 milhões, ou seja, dá 1% da população mundial acima dos 60, 65 anos de idade. E isso tende a crescer. Quando você tem um aumento da expectativa de vida, um envelhecimento da população, isso pode até dobrar. Então, tem perspectivas até 2040 de dobrar esse volume de pacientes com doença de Parkinson no Brasil, chegando a 500 mil pessoas. Né? Um volume bem expressivo dessa doença na população. Mas existe alguma coisa a se fazer, doutor, para barrar esse avanço, esse crescimento? Por que a gente está observando esses números aí aumentarem? A gente observa porque a população aumenta a expectativa de vida, né? Eles têm mais pacientes idosos e, com isso, aumenta a frequência da doença. Existe, sim, tratamento para a doença de Parkinson, porém não a cura. Não é uma doença que ainda se encontrou um tratamento curativo. Os tratamentos são para melhorar a qualidade de vida desse paciente, já que se trata de uma doença progressiva, né? Olha, tem muitas dúvidas, muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes. A gente vai repassar aqui ao longo do programa para o doutor Alex Baeta, que é neurologista, o Gabriel Betti aqui conosco na coordenação de estúdio, já recebendo os áudios aqui dos nossos ouvintes, as perguntas. A gente vai repassar aqui, prestar serviço aqui na Rádio Bandeirantes. Mas, doutor, antes aqui de abrir espaço para os nossos ouvintes, nós costumávamos falar mal de Parkinson, assim como mal de Alzheimer, mas esse termo acabou caindo, né? Até para conseguir também e poder reduzir o estigma social, o preconceito com os portadores dessa doença, não, doutor? Sim, com certeza. A gente chama hoje em dia de doença de Parkinson, né? Existem outras doenças que simulam ou que se parecem, mas a doença de Parkinson, ela a gente prefere, né, do que falar mal de Parkinson, não se usa mais. Doutor, com os sintomas, né, falando um pouquinho sobre os sintomas do Parkinson, quando a gente pensa nessa doença, a gente pensa mais, né, nos tremores, né? Mas a Parkinson tem muitos outros sintomas que vão além dos tremores, né? Quais outros que você pode trazer aqui para os nossos ouvintes? Olha,
Existem 4 principais sintomas da doença de Parkinson. O tremor é um deles, porém, existe doença de Parkinson sem tremor. As pessoas pensam que só existe Parkinson quando o indivíduo treme. Não, existe uma forma chamada forma rígido-acinética e que o paciente não tem tremor. Seguindo, assim, o tremor, que é um movimento involuntário e rítmico de um membro, cabeça ou do corpo inteiro, é um sintoma mais reconhecido da doença de Parkinson, né? Ele pode ser de um lado do corpo, na fase inicial, ou só de uma mão ou de um braço, e depois se tornar de uma maneira, com a progressão da doença, de uma maneira mais global. O segundo sintoma mais comum é a rigidez. O paciente fica rígido, né? É uma rigidez muscular. Muitas vezes começa nas pernas, pescoço, pode ser braços. Essa rigidez afeta a maioria das pessoas, né? Esses músculos ficam tensos, contraídos, e o paciente pode até sentir dor, né? Porque tem essa contratura, essa rigidez. O terceiro sintoma é a bradicinesia ou acinesia, que é uma lentidão dos movimentos, é uma perda dos movimentos automáticos, né? O indivíduo passa a ter um aspecto robotizado, meio sem movimentos de balanceamento dos braços na marcha. Um exemplo, né? É como se o paciente estivesse congelado, né? E o quarto sintoma é a instabilidade postural, ou seja, o paciente tem uma instabilidade na marcha, ele cai com frequência, ele não é capaz de ter, vamos dizer assim, entre aspas, aquela ginga, né? Eles têm uma retropulsão, que é o movimento do corpo para trás ou para frente, né, quando andam, e isso leva a quedas frequentes, né? De uma maneira sucinta, esses são os sintomas mais comuns. Existem outros, mas esses são os mais clássicos da doença. Mas, doutor, quando, não é, desconfiar que esses sintomas, não é, os tremores, a lentidão, a rigidez, pode ser mesmo um diagnóstico de Parkinson? Como que se fecha um diagnóstico de Parkinson? Isso só o neurologista, né, a procura de um médico especialista, que pode sim descartar a doença de Parkinson ou confirmá-la. O diagnóstico da doença de Parkinson, ele é essencialmente clínico, mas existem uma série de doenças ou efeitos de remédios, por exemplo, o paciente pode usar um tipo de medicamento e desenvolver uma coisa que a gente chama de parkinsonismo, né? É uma síndrome que se assemelha à doença de Parkinson, mas não é doença de Parkinson. Você tira o remédio e o paciente volta a melhorar, né? Então, isso só o médico que é capaz de fazer o diagnóstico. Se o paciente tem tremor, rigidez, quedas frequentes, instabilidade à marcha, uma lentidão de movimentos, ele deve sim procurar um neurologista para uma consulta e aí passar por uma avaliação clínica minuciosa e, às vezes, com auxílio de imagem. Cura a gente sabe que não tem, não é, doutor? Mas o tratamento aí com medicamentos e com outras, né, terapias associadas aí, elas têm se mostrado eficazes aí no combate, no tratamento mesmo da doença? Sim, sim. É fundamental o tratamento precoce, porque isso muda muito a qualidade de vida. E uma outra coisa que é fundamental é a atividade física nesses pacientes. Pacientes com doença de Parkinson, eles devem ser, entre aspas, assim, escravos da atividade física. Eles têm que fazer fisioterapia, têm que fazer atividade aeróbica, porque isso melhora muito a qualidade de vida deles, associado, obviamente, à medicação específica para cada caso. Olha, nós vamos abrir aqui para os nossos ouvintes, tem muitas dúvidas, muitas perguntas já do ouvinte Bandeirantes, né, que está muito atento aqui aos esclarecimentos do doutor Alex Baeta, que é neurologista. A gente vai colocar a primeira participação aqui por áudio do ouvinte Bandeirantes, vamos lá.
Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Eu sou a Mari Nascimento. Eu tenho um filho de 36 anos e desde a adolescência que ele tem as mãos trêmulas. Tudo que ele vai fazer, ele fica com a mão trêmula, né? E eu gostaria de saber se o que acontece, se é um sinal de Parkinson. O meu pai faleceu há 9 anos e ele tinha, no final da vida, assim, ele teve, né? Então, eu gostaria de saber qual o tratamento e o que causa isso. Tá bom? Muito obrigada, viu? Bom, Parkinson em jovem existe, mas é muito mais raro. É mais provável que o seu filho tenha um tremor essencial, que é um tipo de tremor diferente do tremor de Parkinson, do que propriamente um tremor parkinsoniano. Mas isso só com a avaliação médica é que a gente pode descartar ou confirmar a doença de Parkinson. E se é um tremor essencial, obviamente tem tratamento, tem uma série de medidas que podem ser feitas para melhorar o tremor. Olha, falando sobre os tratamentos, essa é uma dúvida recorrente aqui, quando a gente sempre traz assuntos, né, ligados à medicina, sobre a cannabis, né? E é uma pergunta aqui do nosso ouvinte, vamos colocar aqui. Bom dia, Band, aqui é Gilmar de Diadema. Bom dia, doutor Baeta. Eu queria saber do senhor, se possível, os efeitos, se já existem efeitos positivos, científicos, com respeito ao óleo de cannabis e em que casos são aconselhados ou receitados pelos médicos. Obrigado, bom trabalho, excelente reportagem. Sim, o canabidiol pode ser usado na doença de Parkinson, ele tem já comprovação científica, tem alguns benefícios, mas não para todos os pacientes, né? A gente sabe que o tratamento de qualquer doença, ele é individual. O que para mim pode fazer bem, para você não. Às vezes o remédio que você toma não faz efeito, o que eu tomo faz. Então, isso sempre tem que ser individualizado. Mas sim, o canabidiol, o óleo da cannabis, é uma coisa que pode ser usado no tratamento da doença de Parkinson. A Noêmia Moura, que nos ouve de Campinas, doutor, ela pergunta o seguinte: doutor, há exercícios para o cérebro para não ocorrer essas doenças degenerativas? Olha, exercícios para o cérebro, não. Mas a gente sabe que na doença de Alzheimer, nas demências, 4 coisas são fundamentais. Uma alimentação balanceada e saudável, atividade física, evitar o isolamento social e manter atividades intelectuais, leitura, jogos, interatividade com o cérebro, do que ficar somente prostrado na frente da TV durante horas, sem muita interação. O ouvinte Alberto Loeb, ele diz aqui um relato que ele traz aqui, está dividindo aqui conosco, doutor, que o tio dele teve Parkinson e posteriormente um derrame que atingiu a região do Parkinson e que acabou zerando a tremedeira da mão. Ele pergunta aqui se existe algum estudo para esse tipo de situação, né? Essa ligação aí com o derrame que acabou tirando esse sintoma que ele tinha do Parkinson, né? Dessa tremedeira aí da mão. Existe sim. Existem algumas cirurgias que eram feitas mais no passado e lesionavam alguma determinada estrutura do cérebro, a palidotomia ou a talamotomia, que são núcleos profundos do cérebro relacionados à doença de Parkinson, em que se o indivíduo tinha muito tremor, você ia lá e fazia uma lesão química, uma lesão... uma cauterização, uma lesão por temperatura, o doente diminuía o tremor ou parava de tremer. Então, provavelmente, ele teve um AVC nessas estruturas e aí reduziu ou desapareceu o tremor. Hoje em dia, a gente usa um outro tipo de estimulação, outro tipo de terapia cirúrgica, né? Doutor, recentemente, a gente teve uma pesquisa feita pela Universidade de Queensland, na Austrália, que descobriu uma outra
particularidade da Covid-19, né? Que pode ativar a mesma resposta inflamatória que o Parkinson e o Alzheimer, né? E de acordo com esse estudo, a Covid ela consegue afetar as principais células envolvidas na progressão dessas duas doenças, Parkinson e Alzheimer, ocasionando a mesma resposta cerebral inflamatória, né? E, consequentemente, trazendo sintomas semelhantes para o paciente, não é? Queria aproveitar a sua participação aqui no programa, sua especialidade, que é a neurologia. O que essa descoberta significa, né, para a gente ajudar também aí a entender um pouquinho mais do comportamento do vírus, né? E trazendo, então, já que a pesquisa fez essa descoberta, essa mesma área do cérebro que causa aí o Parkinson e o Alzheimer. A pandemia pela Covid-19 e a própria doença, enfim, não pandemia, mas assim, é tudo muito novo para a gente. Tem uma série de trabalhos mostrando a ação do vírus no sistema nervoso, né? Depois do pulmão, o cérebro é um dos grandes órgãos afetados pela Covid-19. Existem muitos casos de neurocovid e de sequelas neurológicas pós-Covid, desde perda da olfação e da gustação até doença de Parkinson. Eu tive 2 pacientes que, após Covid grave, desenvolveram um tremor, rigidez, e é uma forma clínica de doença de Parkinson. E antes deles serem acometidos pelo vírus, eles não tinham nenhum sinal e sintoma. É bem de fato, a gente sabe, que os sinais e sintomas de doença de Parkinson aparecem depois de estarem 60% a 80% de uma perda de neurônios específicos do cérebro. Muitas vezes você já tem essa perda e os sintomas ainda não apareceram. Doutor, ainda falando um pouquinho sobre a evolução da doença de Parkinson, esses sintomas, não é? Eles são gradativos, eles aparecem de uma hora para outra, não é? Você comentou que quanto mais cedo for o diagnóstico, né, e começar o tratamento, mais eficaz e uma qualidade de vida esse paciente vai ter, não é? Mas como que é a evolução da doença? São pequenos tremores, em alguns casos você comentou que nem tremor o paciente tem, não é? Então como que é a evolução da doença? É uma doença lenta e gradual. Assim, no início da doença, o paciente não tem um tremor exuberante nem uma grave rigidez. À medida que o tempo passa, isso tudo vai se deteriorando, havendo uma piora progressiva da doença. Todos os sinais e sintomas, eles são progressivos. Mais uma... Oi, desculpa, doutor, você quer completar? Te interrompi? Não. A Araci, do Jaguaré, ela nos escreve aqui, doutor, querendo saber se o alcoolismo pode levar ao Parkinson, se tem alguma ligação nesse sentido. Olha, não o parkinsonismo primário, né? Mas o alcoolismo pode levar a uma série de alterações neurológicas, porque ele afeta várias populações neuronais, com perda de neurônios. Então, o doente pode desenvolver desde uma alteração de coordenação, cognitiva, comportamental, pode estar associado a deficiências de vitaminas, é uma alteração que pode influenciar bastante o sistema nervoso central. E os nervos também. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Plantão Médico Bandeirantes de hoje, com o Dr. Alex Baeta, que é neurologista da Beneficência Portuguesa, né? Estamos falando, o tema de hoje é Parkinson, né? O Dr. Alex Baeta está ajudando a gente a entender um pouco sobre a doença, o comportamento, a evolução, o tratamento também, não é? Os sintomas, os sinais. Queria agradecer aqui o pessoal que está na nossa escuta, muita gente participando, interagindo, o Reinaldo Dias, Josué Pereira, o José de Mendonça, Diego Palmeira, o André Anselmo, o Jaime de Jesus, a Edilene Soares nos escreveu aqui, a Regina Missale de São Carlos, Carlos Ribeiro Borba, o Marco, quem mais está aqui com a gente? A Ilze. A Ilze tem uma pergunta que ela mandou pelo nosso chat do YouTube, doutor.
Bom dia, existe geneticamente alguma probabilidade maior de desenvolver o Parkinson ou o Alzheimer? Sim, existem formas genéticas, em torno de 15% de doenças de Parkinson tem histórico familiar, mas a maioria dos casos, os 85%, são esporádicos, não tem relação familiar. Mas cerca de 15% dos pacientes têm, sim, histórico familiar e tem correlação genética. O ouvinte Bandeirantes segue participando, mandando mensagens. Tem uma de áudio aqui, vamos lá. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Opa. Aqui quem fala é Ricardo Rossi, da freguesia do Ó. Eu tenho uma dúvida com relação a Parkinson. Meu sogro tem a doença e a gente controla ela com um medicamento. A minha dúvida é a seguinte: como ela não tem cura, esse medicamento que ele toma vai estabilizar a doença, vai fazê-la regredir, e se isso não acontece, qual é a característica da evolução, quadro a quadro? Tá? O medicamento que ele toma é o Prolopa BD. Um abraço e agradeço desde já. Não, o remédio não tem a finalidade de curar a doença. Ele é uma medicação que reduz os sintomas. À medida que a doença evolui, o paciente às vezes precisa ajustar remédios, né? Às vezes dose, às vezes associar remédios, porque não existe só os medicamentos dopaminérgicos como o levodopa, que é esse que o seu sogro está usando. Existem outros medicamentos que se usam para a doença de Parkinson. E, assim, a doença de Parkinson, ela é uma doença que tem que ser monitorada com o neurologista, com visitas periódicas para ajuste de dose, observando a evolução da doença. O fato, como eu já havia comentado, do paciente não fazer atividade física, isso tem um impacto. Então, o paciente que tem doença de Parkinson tem que fazer atividade física, ou pelo menos uma fisioterapia motora, e em determinados casos específicos, quando o remédio não funciona mais, ou quando o paciente tem efeitos adversos ao remédio, de uma maneira geral, existe procedimentos cirúrgicos que podem ser úteis em casos específicos. Em quais que a cirurgia é recomendável, então, doutor? A cirurgia, o que tem de mais moderno, é o Deep Brain Stimulation, que é do inglês, mas que a tradução seria uma estimulação cerebral profunda. Ela é uma terapia de estimulação cerebral e é ajustável. É como se fosse um marca-passo que é implantado em determinadas áreas específicas do cérebro, e isso melhora a função, né, de algumas determinadas regiões. Mas que é o DBS, que é a sigla, né, em inglês. O DBS não é para todos os pacientes que têm Parkinson, mas uma parte deles se beneficiam, quando bem indicado, dessa terapia de estimulação cerebral profunda. Quando a gente fala alguns pacientes, seria o quê? Um grau mais avançado, mais grave, mais agudo da doença? Mais avançado, ou que tem intolerância aos remédios, ou que começa já a ter efeitos colaterais dessa medicação a longo prazo, que são as discinesias. Isso só o neurologista especializado que pode indicar ou não se é o melhor momento para ser submetido a essa terapêutica. Doutor, ainda dá tempo da gente atender aqui mais ouvintes, mais mensagens. Os ouvintes seguem participando aqui conosco. Vamos colocar mais uma que chega por áudio aqui. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. É Luiz aqui novamente de São Paulo. Existe alguma relação da fibromialgia com Alzheimer? Porque
minha esposa tem fibromialgia e às vezes ela tem umas perdas de memória, umas falhas assim, né? E a gente até brinca um pouquinho, fala, ó, tá começando, né? Então tem que tomar cuidado. Tem hora que ela fica muito confusa e esquecida. Não tem nenhuma relação da fibromialgia com doença de Alzheimer, nem com doença de Parkinson. Acho que o ouvinte se confunde com relação à doença de Alzheimer, né, doutor? Com esquecimento, com essa confusão mental, não é? Sim. Mas olha, um outro ouvinte aqui também, deixa eu ver se eu consigo achar o nome, o Rossi, final de telefone 5155, ele pergunta se o Parkinson pode ter também algum tipo aí a memória, se ela pode ser afetada também neste caso, ou seria só o Alzheimer? Não, boa pergunta. Sim, existe um declínio cognitivo, na grande maioria dos pacientes, lento e gradual, que a gente chama de um complexo demência Parkinson. Existe, sim, alteração de memória de outras funções da cognição do cérebro. O José Haroldo Festa, pelo nosso chat do YouTube, ele diz que tem 74 anos e uma intensa atividade cerebral, né? Ele pergunta até que ponto isso é bom para evitar essas doenças que a gente está trazendo aqui no Plantão Médico Bandeirantes de hoje, doutor. Isso é muito importante, assim, como eu havia falado já. Boa alimentação, uma alimentação saudável, atividade física, atividade intelectual e evitar o isolamento social, isso é fundamental para uma boa saúde física e mental. Inclusive, ajuda na prevenção de doenças sabidamente. Isso aí já tem trabalhos em literatura americana mostrando que isso tem, sim, um impacto positivo na prevenção de demências. A gente trouxe aqui os grupos, né, doutor, e o recorte da doença no Brasil, dos números da doença no Brasil. Existe um perfil também, se atinge mais homens, mulheres, ambos? Não, ambos os sexos e raças estão envolvidos. Olha, conversamos aqui no Plantão Médico Bandeirantes de hoje com o doutor Alex Baeta, que é neurologista, e no tema de hoje aqui, Parkinson, né, esclarecendo e ajudando a gente a entender um pouco sobre essa doença, né, a evolução dela, o tratamento também, o que há de mais moderno aí na medicina e na ciência, né, as cirurgias, os medicamentos e o tratamento. Doutor, para a gente finalizar mesmo, alguma observação, algo que ficou faltando aqui para a gente prestar serviço e esclarecer aqui para os nossos ouvintes? Não, assim, se você tem algum desses sintomas que eu referi, você deve sim procurar imediatamente seu médico, para que ele possa lhe indicar um neurologista, ou você vá procurar diretamente um neurologista para passar numa avaliação, que é importantíssima a detecção precoce, o tratamento, uma boa investigação, para que você tenha uma boa qualidade de vida. Isso não só no momento, mas assim, ao longo da vida, né? Um Parkinson bem conduzido, bem tratado, bem orientado, tem uma qualidade de vida muito boa, né? Não é o fato, às vezes, de você fazer um diagnóstico inicial de doença de Parkinson, o paciente fica deprimido, achando que a vida acabou. Não, existem sim tratamentos efetivos, e isso melhora muito a qualidade de vida do indivíduo. Então, com o tratamento adequado, com a medicação toda, a doença controlada, o paciente consegue ter o padrão de vida que ele tinha, as condições todas, não é, doutor? Sim. Desde que esteja equilibrada a doença, não? Sim, com certeza. Maravilha. Conversamos aqui com o doutor Alex Baeta, neurologista, falando tudo sobre Parkinson. Lembrando o ouvinte, né, que quem perdeu desde o começo, desde o início, a entrevista na íntegra fica disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e também nos agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, no TuneIn, em todas as plataformas. Você consegue acompanhar desde o início esse bate-papo importante com o Dr. Alex Baeta, compartilhar com os amigos, com os familiares essas informações todas. Doutor, obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, e um bom final de semana. Eu que agradeço, um bom final de semana a vocês e aos ouvintes.